Bom estarmos juntos. Se você tem a sua Bíblia, Gênesis capítulo 6. Vamos estudar o livro de Gênesis, vamos estudar o capítulo 6 nessa manhã. Eu considero esse texto um dos textos mais importantes para serem estudados. E eu quero estudar esse texto por alguns ângulos nessa manhã, diferentes do que já preguei antes, e reforçando algumas coisas talvez que tenha falado. Porque Jesus usou esse texto, usou esse momento da história para dizer que as coisas seriam ou estariam acontecendo de uma forma semelhante a esta que vamos estudar. E se estamos vivendo num mundo onde estamos percebendo que as coisas estão indo para uma direção estranha, uma direção de mudanças radicais, se nós estamos preocupados com o momento em que vivemos, nada melhor do que estudar um momento da história onde Jesus utilizou e aonde podemos tirar lições para não errarmos aonde eles erraram e acertarmos aonde os poucos que viveram acertaram. Capítulo 6 começa assim: como se foram multiplicando os homens na terra, ou seja, a população começou a crescer. E o versículo 1 ainda diz: e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, bonitas, tomaram essas moças para serem suas mulheres. E Moisés, que escreve o livro de Gênesis, destaca a motivação deles. Qual era a motivação da escolha? Eles escolheram entre todas as que mais lhes agradaram. Moisés inicia esse bloco dizendo que os seres humanos haviam se multiplicado na terra, que a população começou a crescer, e começou progressivamente a haver uma divisão. A divisão envolvia, obviamente, dois grupos, que Moisés chama de filhos de Deus e filhos dos homens. Qual a origem dessa divisão? Primeiro, quem eram os filhos de Deus? Adão, vocês sabem, com sua esposa Eva, tiveram dois filhos inicialmente, Caim e Abel. Abel era um pastor de ovelhas, Caim, um lavrador. E quando Adão e Eva se separam de Deus e se posicionam do lado do inimigo de Deus, quando comem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e volta a dizer, essa não é uma história, um mito, essa história de Adão e Eva é uma história recapitulada ou reforçada ao longo da história por Jesus, por Paulo, por João. Adão está na genealogia do livro de Crônicas, Adão está na genealogia do livro de Lucas. São personagens reais, tratados não como um mito, como uma história inventada, lembrando que os primeiros habitantes viviam no ambiente da natureza, não é como hoje, e a prova da sua fidelidade era não comerem de um simples fruto, que não tinham e não havia necessidade que comessem. Mas quando comeram, se posicionaram, Deus coloca um plano para poder salvá-los, para que eles não viessem a morrer para sempre. E a promessa de Deus em Gênesis 3,15 é que um dia um ser humano viria da descendência de Eva e que morreria para pagar o preço que Adão e Eva deveriam ter pago no Éden. Quem é essa pessoa? Jesus. Paulo diz isso em Romanos 5.
que por um homem, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por Jesus veio a salvação. A promessa foi feita para Adão e Eva. E agora Deus pede que todos os seres humanos que viessem a nascer, incluindo Adão e Eva, se posicionassem do lado de Deus nesse conflito entre o bem e o mal. E nesse posicionamento, uma das formas de expressão envolvia a questão dos animais, que no Antigo Testamento eram sacrificados, porque cada cordeiro sacrificado tipificava, simbolizava, apontava para a morte do Messias, do Cristo, do Filho de Deus que um dia viria. Isaías, 700 anos antes, ao escrever o seu livro, no capítulo 53, ele diz que como uma ovelha, o Messias seria levado ao matadouro. E Jesus cumpre a profecia. Ele vem, vive uma vida sem pecado, e não merecia morrer, mas na cruz, antes de morrer, ele diz: está consumado, está pago a dívida do Éden. E todos os que acreditassem, aceitassem a Jesus como Senhor e Salvador, mesmo que viessem a morrer, teriam a promessa da ressurreição. E essa é uma promessa que aguardamos na segunda vinda de Jesus. Mas Caim não aceitou aquilo que foi dito por Deus. Ele não aceitou que Deus não simplesmente ignorasse aquilo que havia sido feito. Queridos, Deus, no clima do céu, no grande conflito, foi questionado por um anjo que chamamos de Lúcifer, que depois o seu nome foi mudado para Satanás ou Diabo. São nomes que significam adversário ou inimigo de Deus. Os nomes tinham significado. O inimigo questiona Deus, a sua palavra, questiona a maneira como Deus dirigiu o universo, questiona Deus nas suas leis, questiona Deus se Ele realmente amava as suas criaturas. E a palavra de Deus era algo imutável, porque Deus não pode mudar porque não tem como Deus mudar para melhor. O que Deus fala já é o melhor, o que Deus faz já é o melhor. E quando Deus diz algo, Ele não simplesmente pode mudar. E para não mudar a sua palavra, Deus, o próprio Filho de Deus, vem morrer. Porque se Deus pudesse dizer para Adão e Eva: tudo bem, vocês erraram, mas não há problemas, toquem a vida. Se fosse isso, Deus teria feito. Mas a gravidade, num grande conflito de que lado cada ser humano deve estar e se posicionar, é algo tão sério, que Deus não volta atrás com a sua palavra, que se eles comessem o fruto, deveriam morrer, porque qualquer criatura separada de Deus morre. É como um peixe que tenta viver fora do aquário ou da água, ele morre, não foi feito para isso. O apóstolo João, em 1 João capítulo 4, versículo 12, ele diz: aquele que tem o Filho, tem a vida. Não existe vida sem Deus, sem Cristo. E quando nos separamos de Deus, passamos a morrer. Deus disse isso para Adão e Eva, e não poderia voltar atrás. Então Ele vem, passa por tudo o que passou, porque a sua palavra não poderia ser mudada. Mateus capítulo 5, versículos 16 e 17, Jesus diz: eu não vim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, eu vim cumprir. Jesus veio cumprir a sua palavra, Jesus veio viver a sua palavra. Não havia possibilidade de alteração. A lei de Deus é imutável, porque ela expressa o caráter de Deus. Mas Caim não entendeu isso. Ele queria que Deus agisse de um outro jeito. Ele não aceitou os resultados daquilo que Adão e Eva haviam feito. E no primeiro pedido, onde Deus pede um posicionamento de fé, Abel traz um cordeiro para ser oferecido, tipificando o Messias que viria, expressando a sua fé, expressando a sua convicção. Queridos, cristianismo, fé não é algo simplesmente emocional, não é algo simplesmente abstrato. A nossa fé precisa ser expressa por atitudes, por decisões,
por escolhas, por caminhos que andamos. Cristianismo não é vir à igreja simplesmente, ou professarmos aquilo que acreditamos, mas vivenciarmos aquilo que entendemos que Deus nos orienta a seguir, a viver. Só Deus lê os seus pensamentos e os meus. Por isso Deus pede posicionamentos visíveis, expressões de fé. Ele podia ter simplesmente dito: sei quem é Caim e Abel, mas o universo não entenderia de que lado eles estariam. E Caim traz frutos, Abel traz o cordeiro. Alguns dizem: Caim trouxe o seu melhor. Queridos, Caim não trouxe o seu melhor. Caim trouxe aquilo que ele entendeu que deveria trazer. Caim trouxe aquilo que ele entendeu que era o suficiente. Não havia aceitado as orientações de Deus, não havia aceitado a sentença dos seus pais, não havia aceitado os resultados, e simplesmente decidiu que faria aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Eu vou dizer uma coisa para você. Algumas pessoas me perguntam por que nós devemos acreditar em algumas coisas e não acreditar em outras. Por que devo acreditar na Bíblia? Por que devo acreditar em certas doutrinas? Por que devo acreditar em certos ensinamentos e não em outros? Queridos, a verdade, aquilo que é verdade, que chamamos de verdade, uma das formas que nós comprovamos que algo, que algum conceito, alguma orientação, algum princípio é a verdade, nós aceitamos isso, porque quando experimentamos a verdade, quando experimentamos um princípio, vivenciando, quando andamos por um determinado caminho, ele traz para nós resultados, impactos, que fazem de nós pessoas melhores ou piores. Existem ensinamentos hoje no mundo religioso que são defendidos, que as pessoas não param para pensar que esses ensinamentos, ao serem vividos, levam o ser humano para uma direção de infelicidade. Eu não estou falando só de salvação ou perdição. Porque se eu sinceramente beber um copo de água com veneno, por mais que eu seja sincero, o veneno vai me afetar. Agora, a verdade, se eu a sigo e a experimento, vai me afetar positivamente. E não só no sentido de me sentir bem ou não, é no sentido pleno, físico, mental, emocional e espiritual. As pessoas defendem alguns conceitos e não param para avaliar, que fazem de Deus um monstro, que fazem de Deus um ser muito pior que o próprio inimigo dele. Caim não aceitou as orientações de Deus. Capítulo 4 de Gênesis, Deus vai até Caim, porque Caim chegou ao ponto de se irritar com seu irmão, a ponto de tirar a vida. Porque se há algo que irrita um ser humano que não quer mudar de vida, é conviver com alguém que anda com Deus e quer mudar de vida. Trabalhei numa empresa que todos os dias no almoço, eu almoçava rápido para ler minha Bíblia, no meu canto, minha mesa era isolada. 3 anos ali, quase todos os dias, um rapaz vinha para ficar rindo de mim. E aí, está lendo a Bíblia? Está bitolado? Vai continuar até quando seguindo essa Bíblia? Todo dia. E eu sorria para ele, dizia assim, sou muito bitolado mesmo. E brincava com ele. A pior coisa que você deve fazer quando alguém brinca com você é você ficar irritado. E eu não ficava mesmo. 3 anos assim. E um dia saí da empresa, pedi demissão, fui para uma outra empresa. E fui cumprir o meu aviso ali por 1 mês.
Quando esse rapaz soube que eu ia embora, algo aconteceu com ele. Ele começou a vir para mim e falou: como posso ter 3 anos ficado em cima de você quase todos os dias, rindo de você, debochando de você, diminuindo você? Eu disse para ele: tudo bem. Não está tudo bem. Eu não sei, eu percebi que você tem a verdade. Eu percebi, você é diferente, você é calmo, você é amoroso. A gente bate em você, você continua igual. Como é que eu não enxerguei isso? Agora você vai embora. Eu perdi a chance de conviver com você. Eu falei: imagina, pode continuar meu amigo. Não me perdoa. 1 mês assim. Caim não suportou ter um irmão que andava com Deus, que vivia os princípios, que expressava a sua fé, que andava nas convicções que havia aprendido, que havia entendido o que havia acontecido com o pai. Queridos, existem 2 caminhos nessa vida: ou você segue o seu caminho, ou você segue os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus libertam, os caminhos de Deus trazem vida, os caminhos de Deus trazem salvação, trazem esperança. Os nossos caminhos, momentos de prazer, mas desespero, vazio, falta de perspectiva. Você precisa de um novo prazer a cada momento, a cada dia, algo novo, adrenalina, alguma coisa que te faça ter prazer para viver, porque você não tem estabilidade emocional. Eu não estou criticando, não estou diminuindo, é um fato. Eu vivi isso por 20 anos, sei muito bem como é. Sei muito bem o que é acordar de manhã, trabalhar, lutar, jogar, cantar, subir nos palcos, subir nos rings, entrar nos campos, voltar para casa desesperado e não resolver. E não só eu, 40 anos eu estudo a Bíblia, 40 anos prego o Evangelho, 40 anos convivo com gente rica, mais pobre, com cultura, menos cultura, de todos os jeitos. Todos precisam de Deus, não tem exceção à regra. Você está sendo radical. Estou sendo radical. 40 anos convivendo, 60 anos de idade, 20 anos convivendo comigo, acreditando em Deus, mas fazendo do meu jeito. 40 anos lutando. Ainda tenho lutas, ainda acerto, ainda erro, mas o caminho, sei o caminho, é por aqui que preciso ir. E quando convivo com as pessoas, eu percebo que a estabilidade emocional, a estabilidade de raciocínio, a vida como um todo, ela está diretamente afetada, impactada positivamente ou não, pelo quanto eu permito que Deus esteja na minha vida ou não. Isso é um fato. Na minha vida é assim. Quando estou perto de Deus, tenho uma forma de viver, tenho emoções, raciocínios, um estilo, de um jeito. Quando não estou tão perto de Deus, tenho outros impactos, mesmo depois de 40 anos no cristianismo, mesmo sendo pastor, mesmo tendo estudado. Sem Cristo não tem vida. Se você se afasta um pouco dele, ou não está tão próximo a ele, você não tem vida como precisa ter. Isso é um fato. Isso não é ser superior, isso não é ser orgulhoso, isso é bíblico. É como já usei o exemplo, o peixe foi criado para viver dentro da água. Ao sair da água começa a morrer. Nós somos assim, criados para vivermos em ligação com Deus. Ele é a vida. Ele diz: eu vim para que tenham vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem vida na proporção, eu tenho vida na proporção em que estou ligado na pessoa vida. Isso é mais que religião. Isso é Bíblia, isso é essência, isso é estrutura. Nós fomos criados com essa estrutura. Você pode fugir, você pode criticar, você pode rejeitar, você pode negar, você pode dizer que você sabe mais, que você conhece mais, que você é mais preparado, mais inteligente, mais culto. Se você não tiver Cristo, eu tenho absoluta certeza que você se deita à noite para dormir e há um vazio no seu coração que você tenta ignorá-lo, tenta fugir dele, tenta disfarçar, tenta anestesiar, mas ele está ali, porque não dá para ter vida sem Deus, não dá para ter vida sem Bíblia, sem entender a palavra de Deus, sem estudá-la, sem nos aprofundarmos nela.
Estão entendendo? Quanto tempo vamos viver ainda? Às vezes de uma forma parcial com Deus e de outra forma distante dEle. Muitas vezes queremos viver o que a nossa natureza humana nos impulsiona a viver, mas ao mesmo tempo queremos viver aquilo que Deus nos pede para viver. Chegou um ponto na história que os descendentes de Caim se multiplicaram, os descendentes agora, através do novo filho que Adão e Eva tiveram, o nome dele é Sete. Agora dessa genealogia vieram os filhos de Deus, de Caim vieram os filhos dos homens. Os dois grupos viviam separados. Os grupos viviam separados não porque Deus quisesse, ou que o povo de Deus quisesse, mas aqueles que não queriam viver uma vida com Deus, influenciados por Caim, pelos descendentes que tiveram, não aceitaram, foram educados desde criança a não viverem o que Deus queria que eles vivessem. E essas crianças cresceram, se tornaram adultos, se multiplicaram, e quanto mais cresciam, mais distantes de Deus ficavam. E por um outro lado, os descendentes de Sete se multiplicavam adorando a Deus, até que chegou o momento de Gênesis 6. Qual foi o problema? Por que o versículo aqui em Gênesis 6, Deus disse no versículo 3, que o Espírito Santo estava tentando agir para trazer os descendentes de Caim para ele, mas eles não quiseram. E agora os filhos de Deus escolheram se casar com as mulheres descendentes de Caim, que não queriam Deus. E não as escolheram porque elas tinham Deus, as escolheram porque a Bíblia diz que elas eram formosas, lhe agradaram. E por terem se agradado dessas mulheres, pela beleza que elas tinham, se casaram a despeito de saberem que ao se casarem com elas, correriam o risco de irem numa direção que os afastaria de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Escuta o que eu vou te dizer, olha para mim em nome de Jesus. Aqui está o erro que eu e você cometemos, e que se insistirmos nessa direção, nos destruiremos e nos perderemos. Qual é o erro? Escolher as coisas dessa vida, escolher os caminhos, tomar decisões, fazer escolhas, impulsionados por uma natureza humana, carnal, que não gosta das coisas de Deus. Querer alegrar, agradar, nutrir, suprir, se alimentar de coisas que nos fazem distanciar de Deus. É isso que Moisés disse. Eles escolheram as filhas, as mulheres, pela beleza que mais lhes agradaram. Eu não sei se eu fui tão enfático nesse ponto. Aqui está o problema nosso. Aqui está a razão porque os antediluvianos morreram todos no dilúvio, tirando Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas deles. Aqui está o problema do mundo. Aqui está o problema de hoje. Aqui está o problema do cristianismo de uma forma geral, do mundo de uma forma geral. Queremos viver, escutem isso, queremos viver para agradar, para alimentar a nossa natureza humana. Queridos, não é possível. Estou falando isso, me escuta com carinho. Você e eu podemos errar. Todos nós ainda erramos. Mas não é possível que no estágio em que estamos, não percebamos o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Eu posso cometer um erro, claro, mas eu sei que é errado, eu sei que não é de Deus. Mas sabe o que eu tenho percebido? Primeiro, as pessoas que não têm uma vida com Deus acham que tudo o que elas fazem está certo, mesmo que estejam morrendo, mesmo que estejam infelizes. Mas agora, se voltando para o grupo do cristianismo, dos cristãos,
Eu duvido que o Espírito Santo não fale ao coração de cada um de nós, dizendo para a gente que algumas coisas na nossa vida não estão certas, que a maneira como gerenciamos a vida, como usamos o tempo, como usamos o dinheiro, como cuidamos do corpo, como nos deixamos ser transformados e usados por Deus, eu duvido que o Espírito Santo não te diga isso todos os dias. E agora eu pergunto, por que insistimos em ignorar constantemente a voz do Espírito Santo, onde a Bíblia diz: quando ouvires uma voz por detrás de ti, dizendo esse é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo está sempre dizendo que caminho temos que andar, mas sabe o que nós fazemos? Continuamos, em muitos aspectos da vida, fazendo o que nos agrada, independente de não desagradar a Deus. Você diz: pastor, eu tenho que fazer coisas que me desagradam. Você está entendendo o que estou dizendo? Agradar a natureza carnal é assinar a data de autodestruição. Pastor, mas eu ainda erro. Ok, eu também. Eu não estou dizendo de errar algumas vezes, por algumas situações. Eu estou dizendo de estilo de vida, de vivermos como se nada tivesse, como se Deus não estivesse dizendo como temos que viver, como se Deus não estivesse nos orientando, como se Deus não estivesse nos dizendo todos os dias que a maneira como estamos vivendo não nos levará para onde precisamos ir. Não precisa ser pastor para ouvir isso. Estão entendendo? Estou sendo claro. O povo antediluviano não ouviu. Olha o que Moisés diz no versículo 3: então disse o Senhor: o meu Espírito, o Espírito Santo, não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Estão vendo a confirmação do que eu estou dizendo? Eles eram carnais, faziam o que a natureza humana carnal pedia. E quando fazemos o que a natureza carnal nos pede, estamos indo numa direção de morte, de destruição. Meu espírito não agirá para sempre no homem, né, carnal? Seus dias serão 120 anos. Queridos, Noé pregou 120 anos. Há quanto tempo você está ouvindo a palavra de Deus? 10, 5, 20, 30, 40, 50, 60, quantos anos? 120 anos Noé pregou para o povo que eles precisavam mudar de vida. 120 anos dizendo para eles que havia um caminho que deveriam seguir. E quanto mais Noé pregava, mais eles se endureceram, porque não queriam viver a vida do jeito que Deus orientava a viver. Deixa eu dizer uma coisa que eu sei exatamente como é que é essa mudança. Quando a gente está andando quando a gente está vivendo, você não tem uma vida muito com Deus, e a gente está tentando sobreviver, tentando buscar momentos de felicidade, de prazer aqui e ali, para tentar dar um pouco de sentido para a vida. Parece que é difícil demais dar um salto de buscar a Deus, porque parece assim: já não estou bem do jeito que estou vivendo, imagina se eu seguir uma Bíblia, uma igreja, caminhos que ainda vão me tirar o que hoje eu tenho como prazer. Alguns pensam: se o pouco que eu tenho já não estou bem, se eu for para uma igreja que me mandar parar isso, mudar aquilo, tirar aquilo, colocar aquilo, minha vida vai acabar. Uma vez 2 amigos que depois se converteram me disseram: você é cristão? Qual é o prazer na tua vida? Você não sai com as mulheres, você não bebe, você não faz isso e aquilo, que prazer você tem na vida? Parece que tem lógica, porque se eu não tenho Deus, algumas coisas que podem ser feitas parecem que são as únicas coisas que a gente tem, parece que são as únicas coisas que podem dar um pouco de emoção para a vida. E esse salto de sair de uma vida humana, carnal, para Deus, parece radical, fanatismo, exagerado demais.
Mas aí está o engano da grande parte do mundo. E muitas vezes de nós cristãos, que não entregamos tudo, porque no fundo, estamos até certo ponto vivendo parecidos. E pensamos, não, é demais. Entregar para Deus o que eu como é demais. Se na comida é o que eu tenho prazer, entregar para Deus o que eu vejo, aí já é demais. Vai tirar as coisas que eu gosto de ver, vai tirar os lugares que eu gosto de ir, vai tirar de mim as músicas que eu gosto, vai tirar de mim algumas práticas que de alguma maneira me trazem um pouco de alegria. Aqui está a sutileza. Porque quando damos passos seguros na direção de Deus, Deus vai nos suprindo progressivamente. Deus vai nos levando para uma direção aonde o coração vai sendo preenchido, aonde a vida vai tendo sentido, aonde a gente começa a entender o propósito da vida. Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? O coração se enche de esperança. Temos a certeza do hoje e do amanhã melhor. Enfrentaremos as lutas, as dificuldades, os problemas, com a certeza de que temos um Deus que fará com que todas as coisas venham a cooperar para aqueles que o amam. A gente tem medo muitas vezes de dar esse salto, mas em nome de Jesus, estou falando com carinho. Se há alguém que podia dar errado nessa vida, era eu, irmãos. Só eu sei o que eu vivi até os 20 anos. Sozinho, sem pai, sem irmãos que trabalhavam fora, sem a mãe que ficava fora, trancado dentro de uma casa sem ninguém para conversar, sem família, sem orientação, sem nada. Com um vazio me destruindo toda noite, chorando. As tentativas de ser feliz, lutando, cantando, jogando, o desastre a cada dia que só piorava. Não estou pregando de teoria, irmãos. Estou pregando do que vivi, das lutas que tenho, das vitórias também que tenho, não só derrotas. Das pessoas que me relacionam, das pessoas que já estudei a Bíblia, de 40 anos convivendo com gente, 60 anos de idade. Não estou aqui para fazer para fazer sermão, para ficar dizendo, para ficar iludindo. Eu não perderia meu tempo. Eu sei que funciona, mas eu estou tentando dizer algo que faça você dar um salto, para sair da tua condição, para onde Deus espera que você esteja. Se você não é cristão, estude a Bíblia, entrega, ora, clama. Jesus diz: aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Deus não recusa ninguém. Jesus não recusa ninguém. Não existe impossível para Deus. Eu tenho um vício, o pastor tem um hábito. Deus pode tirar. O escritor Ellen White diz que Deus pode mudar nossa herança genética. Quanto mais características que adquirimos com as escolhas da vida. Quero fechar. Olha a condição que chega um ser humano quando não ouve a voz de Deus. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem. Você tem dois caminhos nessa manhã: o caminho de Deus ou o seu caminho. Nós temos, ou você dirige a sua vida ou Deus dirige. Pastor, não tem um caminho neutro, não tem em cima do muro. Não tem. Ou você dirige ou Deus dirige. Por que Noé se salvou? Olha o versículo 9. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, entre todos os antediluvianos. Por quê? Noé andava com Deus. Aqui está o segredo. Caminho sem volta.
me deixar levar pela natureza carnal e fazer o que ela gosta, o que lhe agrada. Caminho de Deus, andar com Deus como Noé andou. Porque ser justo e íntegro entre um povo que o pensamento se tornou continuamente mal, não é para qualquer um, é para quem quer, é para quem tem vontade, é para quem tem foco, é para quem tem determinação, disciplina, é querer muito, é buscar, é se entregar, não é viver uma vida por viver, não é ter uma religião, que em alguns momentos da minha semana eu dedico algum tempo, para apaziguar a minha mente, para acalmar a minha mente, que sabe que eu não estou me entregando, que eu estou simplesmente sendo um bom religioso, quem sabe um pouco ético, quem sabe um pouco moral, mas não cristão, por não ter vida. Entendem isso? Hoje a Suzy e o filho Pedro vão se batizar. Tenho conversado com a Suzy ao longo do tempo que estou aqui, né, Suzy? Quantas lutas, Suzy? Quantas coisas que pareciam impossíveis, não é? E hoje você está fazendo coisas que eu nem acredito. A Suzy está venceu coisas e ainda vence. Que olha, falo com emoção, 40 anos de cristianismo, dificilmente eu vejo alguém que quer tanto Deus. Não é isso? Estou aqui emocionado junto com você. Queridos, em nome de Jesus, eu vou terminar com isso. Eu vou examinar minha vida hoje, de novo. Tem muita coisa que eu preciso melhorar, muita coisa que eu preciso mudar. Quero te fazer um convite nessa manhã. Seja honesto com você. É você, não precisa falar para ninguém. Seja honesto com você. Pensa. Há quanto tempo, vou dividir os grupos. Você que nunca estudou a Bíblia, está aqui nessa manhã, veio convidado. Você acha que você está aqui por acaso? O Espírito Santo te trouxe para cá, usou alguém para te convidar, mas você está aqui. É porque Deus está te dizendo assim: filho, eu preciso que você venha mais para mim. Estuda a Bíblia, é minha palavra. Aprenda a falar comigo através da oração. Pede apoio para o pessoal aqui. E queridos, dê passo na direção de Deus. Escuta o que eu estou te dizendo com carinho. Não estou te chamando para a igreja simplesmente, estou te chamando para Deus. E você que já é cristão batizado, você não se engana, você sabe o que eu estou dizendo. Se entrega mais, confia mais, acredita mais. Não adia, não finge, não ignora, não tenta se enganar. Para de tentar viver uma vida dupla. É viver uma vida dupla. Você não é feliz nem lá e nem aqui, porque não dá. Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou eu estou com ele ou não. Não estou dizendo de erros ocasionais, estou dizendo de estilo de vida. Entenderam, né? Todo mundo aqui erra, eu também. A questão é o estilo de vida. Como é que é a nossa vida, dia a dia? Estamos buscando a Deus, estamos lutando para andar com Ele, para viver com Ele, para ser o que Ele sonha para nós. Estamos sentindo que a pessoa, a vida está vivendo em nós. Eu queria, Marcelo vai fazer agora o voto. O que é esse voto? Nós temos muitos ensinamentos na igreja, não vamos lê-los todos, mas os básicos, aonde o Pedro e a Suzy vão expressar a sua fé. E eu vou me trocar para batizá-los, mas enquanto isso, ou antes disso, eu queria que você tomasse uma decisão na sua mente hoje. Não vou pedir para você vir à frente, não vou fazer apelo visível, mas um apelo para que você peça para Deus aquilo que Davi pediu para Deus no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau,
e guia-me pelo caminho eterno. Pede para Deus te sondar. Ou se você não estiver percebendo algo, Senhor, se eu não estiver me vendo, se eu não estiver conseguindo enxergar minha condição, me mostra. Mas se você está se enxergando, peça para Deus forças, poder. Peça para Deus a presença dEle. Saia da condição que você está hoje e vá na direção de Deus. Nós vamos ter uma música ainda, antes do Marcelo. Queria que você ouvisse, meditasse, orasse e saísse daqui nessa manhã com alguma coisa diferente, com alguma decisão. Vocês estão entendendo? Eu sou um pastor, olhem para mim, eu sou um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês perceberam o que eu estou dizendo para vocês nessa manhã? É claro, hoje eu sou um pastor da Igreja Adventista porque concordo com a maneira como essa igreja interpreta a Bíblia. Mas não estou nem falando de religião nessa manhã. Estou falando de Bíblia. Estou falando de vida com Deus. Estou falando de estudar a Bíblia, de oração. Estou falando de entrega da vida. Usei um texto bíblico para mostrar que o mundo antes de Jesus estaria exatamente igual ao momento de Noé. E estamos vendo isso. O que mais precisamos ouvir para entender que estamos no fim e precisamos viver com Deus? Queria que o grupo viesse aqui à frente. Onde é que está? Vamos ter ainda o grupo? Eles vão cantar. Vamos aproveitar esses momentos dessa manhã ainda para falarmos com Deus. Vou me trocar enquanto vocês ouvem. O Marcelo vem e daqui a pouco a gente vai batizar a Suzy e o Pedro. Que Deus te abençoe.